Tudo bem, Deusi? Tudo em paz, que saudade de você. Ai, meu Deus, amiga, mas que coisa, né? Estamos atravessando por um período, assim, inédito, né? Nessa vida que nós estamos, porque a última pandemia foi há 100 anos, né? Então, agora que nós estamos vivendo é, essa crise, né? Mas da humanidade como um todo, e está sendo um desafio para todos nós. Sim, sim, com certeza. Eu te vendo assim, me dá uma vontade, uma saudade de dar um abraço, aqueles abraços da universidade. Falei, gente, que saudade dos amigos, da família, dos outros que não estão com a gente, dos alunos, né, nos nossos estudantes, principalmente da gerontologia, que a gente tinha um contato assim muito grande, os nossos alunos da USP 60 mais, com as nossas oficinas, tudo dá saudade e eu tenho certeza que quando voltar nós vamos compensar tudo isso. Sim, sim. Eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho do teu trabalho para a gente começar o nosso bate-papo e esse encontro super especial de hoje. Tá bom, obrigada. Primeiro, agradecer a você, Deus, pelo convite. É sempre um prazer estar conversando com você, com todos que vão estar por aqui conosco. O meu nome é Rosa Chubassi, eu sou enfermeira de formação, professora do curso de graduação em gerontologia, fui ex-coordenadora do curso, e agora eu sou uma das coordenadoras do Comitê de Ética da Escola de Artes, Ciências e Humanidades e também coordeno agora os estágios de gerontologia da USP. Também sou ex-bolsista da Japan International Cooperation Agency, né? E também sou coordenadora de vários convênios que nós temos com a gerontologia da América Latina. Por exemplo, México, Argentina, Colômbia, Peru, o que mais? Acho que é só, tá? Pois é, Rosinha, você é fenomenal. Então, muito obrigada, Rosinha, por ter aceito o convite. Eu fiquei muito feliz, né? Uhum, Gente, eu ainda mais. com essa parceria, porque eu acho que tem muita gente fora do Brasil e gostaria de estar fora do Brasil e até fora de São Paulo, na verdade, que gostaria de estar compartilhando, saber um pouco mais desses conhecimentos, que muitas vezes ficam restritos lá na USP, né? Então, acho que é uma maneira da gente compartilhar com alunos, com profissionais e com pessoas que têm interesse nessa área ou querem aprender um pouco mais sobre a longevidade, uma vida bem vivida. Então, eu acho que esse projeto que estou fazendo Uhum. lives e tenho convidado pessoas com essa intenção de ajudar as pessoas a se fortalecerem mais também nesse processo, nessa travessia que todos nós estamos vivendo, né? Sim, Eu sim. queria que você começasse a falar, Rosinha, porque o propósito da nossa live hoje é de Uhum. questões da dança sênior e da técnica musical Iura. E você, mais do que ninguém, né, lá na universidade, tem um trabalho belíssimo nessa área. Então, eu queria que você Uhum. falasse um pouco sobre o que é a dança sênior, né? Quais são as origens da dança, como ela surgiu no Brasil. Então, você poderia falar um Uhum. pouco para a gente? Então, antes de falar disso, eu tenho que falar um pouquinho, né, da USP aberta à terceira idade, a USP 60 mais, onde eu tenho dois grupos de dança sênior, né? E as pessoas geralmente confundem a dança sênior, acham que é dança de salão. E na verdade não é nada disso, né? Tá? São atividades físicas por meio da música, que é geralmente folclórica, tá? A dança sênior, ela surgiu na Alemanha, né? Na década de 70, né? Foi uma fisioterapeuta que fazia um trabalho com as crianças e a mãe dela, que já tinha uma certa idade, ela falou: Poxa, filha, por que você não faz para as pessoas com mais idade? Né? Foi a partir daí que surgiu,
né? E em 78, mais ou menos, foi trazido para o Brasil, em Santa Catarina, na cidade de Pirabeiraba, tá? E lá começou a dança sênior, que são movimentos ritmados, né? Com músicas de todo o mundo. Só que tem um detalhe, né? Que é muito importante. A dança sênior é uma atividade muito séria, uma atividade que tem suas regras. Por exemplo, se eu for dançar, nós temos uma música brasileira agora na dança sênior, no hall das músicas, né? Se eu for dançar, por exemplo, o Encantos do Rio, né? Depois eu posso colocar um pouquinho e mostrar para vocês como é que é também, né? Se eu faço aqui em São Paulo, uma pessoa lá no Acre vai fazer a mesma dança, os mesmos movimentos, né? E são mais de 200 músicas que nós temos, né? E para você ser o ministrante de dança sênior, você precisa ser habilitado pela Associação de Dança Sênior. Então, tem esse rigor, né? A pessoa, para dar a dança sênior, precisa ser habilitado pela Associação de Dança Sênior, tá? E são vários blocos, nós temos o básico, nós temos o progressivo A, progressivo B, avançado A, avançado B, e outros cursos que são oferecidos, né, aqui pela Seção São Paulo, né? O presidente, o coordenador, o professor Renildo, que é um dos nossos colaboradores, também da USP Aberta, terceira idade, né? E por que fazer na USP Aberta a terceira idade? Então, nós sempre falamos de envelhecimento, tal, né? E o envelhecimento normal, nós temos realmente a evolução que é normal do ser humano, né? Nós ficamos um pouquinho mais fragilizados. Com 70 anos ou 60, eu não vou ter a mesma vitalidade dos meus 30 anos de idade, né? Eu tenho um desgaste natural, né? Só que eu tenho como amenizar, né? E uma das formas é o envelhecimento ativo, né? E para estimular esse envelhecimento ativo, que é aproveitar o máximo das suas capacidades funcionais para se manter ativo, poder fazer o que gosta, nós temos a USP Aberta à Terceira Idade. Tá? E nessa USP Aberta à Terceira Idade, nós temos várias atividades. Nós temos mais de 600 alunos, 60 a mais, matriculados gratuitamente, tá? E que fazem mais de 30 oficinas, né? E uma das oficinas que eu tenho é a de dança sênior e também esse Yura, que é uma técnica japonesa, tá? De atividade com música, né? Então, o envelhecimento ativo está aí, a população cada vez mais está consciente disso, da importância. Você lembra, Deus, que no começo a gente tinha assim 10 alunos, 15, né? Isso há 10 anos atrás, ou mais, né? Há 14 anos, tá? Tínhamos poucos alunos, né? Porque isso não era considerado como importante, ou senão não era divulgado adequadamente. E agora, com a mídia falando sobre a importância do envelhecimento ativo, do envelhecimento saudável, né? Faz com que as pessoas procurem mais, né? E esse ano, por exemplo, nós tivemos mais de 800 inscrições na USP Leste, na Escola de Artes, Ciências e Humanidade, que nós chamamos de EASH-USP, tá? Lá nós tivemos mais de 800. Por quê? Porque as pessoas estão procurando mais, né? E é bem interessante, porque, por exemplo, a dança sênior, que nós, primeiramente, vamos conversar sobre dança sênior, né? A Deusi já teve essa oportunidade de ver como é a dança sênior. Os idosos gostam muito, já fizemos várias pesquisas, né? Que comprovam como é importante a atividade física. Pode ser qualquer um, tá?
Pode ser, nós temos também, eu tenho uma monitora que oferece, né, para mim, que é o Zuki. Nós temos também Lian Kun, que é uma atividade física, tá? E fora outros, temos também atividades que envolvem memória, atividades que envolvem origami, que é essa sensibilidade fina que nós temos, que é muito importante para estimular, né, a nossa memória, a manutenção da memória. Nós temos, por exemplo, uma atividade no Zoológico de São Paulo, onde os idosos vão para lá, os nossos idosos vão para lá e fazem atividades de educação ambiental, né? Onde é mostrado a importância do zoológico na preservação, fazem passeios lá dentro, fazem passeios noturnos, vão conhecer a fazenda do zoológico, tá? Então, são várias atividades realmente que têm uma finalidade principal, que é a qualidade de vida na velhice, né? Rosinha, eu estava aqui essa semana, eu acompanhei uma live sua, você fazendo Uhum. dança cênica. E aí eu queria saber se você está fazendo regularmente, fazendo lives, né? Eu fico pensando, você falando assim, tem pessoas Uhum. que estão aqui em São Paulo, que estão fora e que gostariam de fazer a dança sênior, né? Eu não sei se você tem feito esse trabalho online ou se você recomendaria alguém, algum site, Uhum. possam fazer e acompanhar, porque eu, particularmente, acompanhei a sua live e fui fazendo assim, uma delícia, né? É muito bom. É bom fazer com as meninas também. Então, eu acho que é para todas as gerações, não é Uhum. para público idoso, mas eu acho que todos podem fazer. E é um movimento bacana, é um movimento. Então, você recomendaria algum site ou você? Então, vocês podem entrar na Associação Dança Sênior, tá? Por @dança sênior. Eles fazem lives, se não me engano, segunda, não tenho certeza. Mas eu, por exemplo, e nós temos os nossos alunos, né, da USP 60 mais, então nós fazemos para eles, mas isso não impede que vocês façam conosco também, tá? Então nós temos de segunda-feira agora, às 10 horas, é só entrar no Instagram Rosinha Chubassi, tá? Rosinha Chubassi, Chubaci, tá? E também nós fazemos na sexta-feira, às 10 horas da manhã também. Aí são as minhas monitoras. As minhas monitoras são todas habilitadas a dar dança sênior, né? Então nós temos dois grupos, um grupo de 50 e outro grupo de 60 alunos, 60 a mais, que praticavam toda semana lá no ginásio, né, da nossa unidade. Mas que, né, vamos aguardar. A gente está crente que nós vamos poder voltar em Aham, breve, né? pensar positivo, isso mesmo. Isso. E aí, Rosinha, eu também pensei, assim, você falando assim, a gente pode deixar para o final, de repente, você fazer alguma intervenção, não sei se vai dar tempo. Sim, sim. Podem, você pode depois, eu acho que foi muito bacana você ter tido a iniciativa de disponibilizar o espaço da segunda-feira às 10 horas. É só seguir no Instagram, o seu Instagram, Uhum. que vai fazer como eu fiz. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a técnica musical japonesa Yura, né? Que é uma nova técnica que você trouxe para o Brasil. Eu acho Uhum. importante esse projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho dele e quais os benefícios, né, desse Uhum. projeto. Já falou bastante da dança cênica, eu achei assim que para a saúde, sem dúvida alguma, é muito importante e para favorecer os laços, né, de amizade das pessoas que estão em casa. Por exemplo, a gente está na pandemia agora, né? As pessoas podem fazer a dança em casa. E a técnica Yura, como é que ela é? Fala um pouquinho. Uhum. A técnica Yura, deixa eu colocar aqui rapidamente. A técnica Yura é uma técnica com origem no Japão, né? Então, como que surgiu o Yura, né? A gente pode justamente
Como que surgiu o Yura? Nós temos aqui no Brasil uma agência de cooperação internacional japonesa, né, que chama Japan International Cooperation Agency. E essa agência de cooperação, né, é uma agência criada pelo governo japonês para ajudar os países em desenvolvimento, né? Então, enquanto o Brasil estiver ainda, né, dentro dos países em desenvolvimento, nós vamos ter essa agência de cooperação internacional estimulando, inclusive com técnicos, às vezes é uma estimulação com financiamento, né? Por exemplo, nós temos, eu acho que as pessoas nem conhecem, mas a Polícia Comunitária de São Paulo, né? A agência que estimulou, que treinou e capacitou as pessoas e o governo de São Paulo a criar a Polícia Comunitária foi a JICA, tá? Então foram mais de 70 policiais para o Japão para fazer um treinamento sobre polícia comunitária, né? Temos também um exemplo bem visível, que é o Rio Tietê, né? Antigamente o Rio Tietê era, assim, a margem era muito feia, uma margem cheia de mato, e hoje você vê uma margem, já faz tempo isso, né? Mas uma margem bem estruturada, nós vemos as plantas que já cresceram, né? Tem a floração dos ipês, que é a coisa mais linda da margem do Rio Tietê, né? Então, a agência de cooperação japonesa, essa JICA, ela tem o objetivo de treinar as pessoas, é uma cooperação técnica para o desenvolvimento do país, tá? E um dos cursos que ele oferece ainda hoje é o curso de reabilitação com música para idosos, tá? E em 2016, tá, eu tive a oportunidade de ser capacitada. Então, eu fiquei um mês no Japão, né, nessa empresa, tá, chamada Yura, né, é um centro-dia chamado Yura, que aplica essa técnica musical para que os idosos façam atividade, né? Aí a gente fala, nossa, mas como assim musical, tá? Então, só para contextualizar, no Japão, eles têm aproximadamente 30 mil centros-dia. Por quê? Porque o centro-dia é um equipamento, um serviço, tá? Que é muito bom para o idoso. Por quê? O idoso, ele vai de manhã para o centro-dia, faz todas as atividades, todas as refeições, né? Toma o banho dele e depois levam ele para casa, né? E com isso, ele não precisa se institucionalizar. Ele fica feliz por quê? Porque ele volta para a casa dele, né? E ao voltar na casa, ele já vai de banho tomado e também alimentado. Então ele chega lá, convive um pouco com a família, ou às vezes são idosos que moram sozinhos, tá? Porque no Japão é muito comum, eles têm 1 a 2 filhos, então eles moram sós, né? E eles criaram, por exemplo, esse serviço e tantos outros, porque o Japão precisa dos que não são idosos trabalhem para a sociedade, para o país. E para isso eles precisam criar condições para que seus idosos possam frequentar, então, algum serviço que traga benefício para ele e mais saúde, tá? E aí eles criaram os centros-dias. E um desses centros, e como são vários, imaginem 30 mil centros-dias. E é distribuído de forma homogênea em todo o país. Por exemplo, em São Paulo você tem muitos centros-dias, mas isso não é uma realidade de todo o país, tá? Sim. Lá é uma realidade no país inteiro,
né? E cada centro-dia tem uma característica, né? Então, nós duas, Deusi, estamos com 80 anos, tá? E a gente decidiu frequentar um centro-dia, tá? Vamos supor que você goste de natação, você gosta de esporte aquático, sempre gostou, tal. Você vai escolher um centro-dia que tenha um centro aquático, que tenha atividades na água. Eu já gosto de karaokê. Então, eu vou para o centro-dia que a especialidade é karaokê, entendeu? Tá? Então, esse Yura é um centro-dia que a especialidade dele é a música, mas não é coral, não um karaokê, tá? É você, mesmo as pessoas que não têm essa habilidade com música, possa tocar, tá? Possa exercitar, tem um que chama Yura Exercise, que é uma ginástica que a pessoa faz com a música, tá? Então ele faz ginástica e tal. Depois ele entra para a atividade com música, que é o seguinte: se você tem uma partitura, tá? Se você tem uma partitura, né? Nessa partitura estão cores. E eu, por exemplo, eu vou pegar aqui para vocês, tá? Eu vou pegar o dó para vocês, tá? Então, eu vou ficar com dó, tá? E você, Deus, vai ficar com lá, tá? Você fica com lá. Pegou, tá? Então, eu tenho uma partitura que vão ter cores, tá? Por exemplo, o dó é vermelho. Então, eu tenho uma música, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, como eu fiz essa técnica, eu tenho uma oficina na USP Leste de Yura, de atividade com música, tá? Então, por exemplo, Brilha, Brilha, Estrelinha, tá? Então, eu toco, tem a partitura, tá? Brilha, brilha, estrelinha. Então, vai chegar uma hora que o dó está lá. Eu vou tocar na hora que chegar o meu dó. E quando chegar o teu lá, você vai tocar o seu lá. Então, o idoso não precisa saber partituras. Ele vai identificar pela cor, né? E ele vai estar cantando junto, tá? Então, ele precisa... Sim, ele precisa cantar, ele precisa ler e ele precisa tocar, né? Então, vejam aí quantos comandos estão envolvidos, não é? Tá? Então, essa atividade com Yura. Depois disso, tá? Depois que termina a atividade, a gente faz um relaxamento, que é o Yura Yoga, que nós falamos Yura Yoga, tá? E termina a atividade. A atividade dura cerca de 1h20, 1h30, né? E todos adoram, né? Inclusive o grupo nosso já fez apresentação na Expo Longevidade, nós fizemos apresentação na Exposição Japão, Expo Japão, já fizemos apresentação na própria JAICA no final de ano, né? Então, os idosos, nossos estudantes do Yura se sentem muito motivados, né? E agora, felizmente, essa empresa que é a Yura, no Japão, juntamente com o governo japonês, a JAICA, tá? Fez um projeto de capacitação para o Brasil, né? E nós, né? Eu estou envolvida, convidei a Deus e a Deus também vai participar dessa capacitação para a gente multiplicar pessoas para fazerem essas atividades. E é claro que nós também vamos fazer uma pesquisa para ver os efeitos que essa atividade tem para os nossos alunos 60 mais ou pessoas idosas que estejam nas UBSs, nos centros de convivência e tal.
né? Uhum. Então eu acredito que vai ser bem legal. A técnica Yura, ela é fundamental para trabalhar, pelo que você está nos falando, com não aspectos apenas físicos, mas também aspectos psicológicos, aspectos de desenvolvimento motor, do desenvolvimento cognitivo, né? Com as questões também da importância da interdependência entre as pessoas, Uhum. da amizade, porque certamente num ambiente como esse favorece a amizade entre as pessoas, porque tem muitos idosos que ficam em casa achando que não tem mais o que fazer. E aí, indo para uma atividade como essa, da Universidade Aberta, faz essa atividade e fortalece os vínculos com outras pessoas. Tem uma nova Sim. maneira de ver a vida, né? Uhum. Bom, eu destaquei para quem não ouviu, que pela Rosinha ter trazido esse trabalho aqui para o Brasil, ele pode com certeza ser multiplicado para outras regiões do país. Não Uhum. São Paulo, mas e no Sudeste, né? Mas de norte a sul do país. Então, a nossa. Sim, sim. Vamos trazer para Paraíba, vamos, Nilson Next. A gente vai Podemos, claro. como professores, eu acho que nós somos semeadores de sementes, né? Quantos de nós, eu pelo menos fico muito feliz, a Rosinha também, quando a gente vê os nossos ex-alunos hoje também como doutor, Uhum. dando aulas em outras universidades, compartilhando os conhecimentos. Eu acho que isso é uma dádiva para todos nós, né? Porque a gente Uhum. compartilhando, eu acho que é um grande desafio, uma grande felicidade nossa também, é compartilhar esse conhecimento e ver que o nosso conhecimento vai ampliando, né? Vai ampliando as perspectivas dos outros. Inclusive, Rosinha, Sim. eu já aproveito para que você fale um pouquinho, porque o Japão, né? Você que é descendente, né? Sua família é japonesa, você fez parte do seu doutorado no Japão, já foi várias vezes Uhum. no Japão, tem família no Japão. O Japão é um país que se destaca muito pela longevidade, né? Pelos centenários. O maior número de Sim. centenários do mundo está no Japão. Então, nós temos que aprender muito, né, com a cultura japonesa. Então, queria que você falasse um pouquinho agora para a gente da tua experiência no Japão, dos estudos que você fez no Japão, e como é que a gente consegue, de repente, trazer um pouquinho dessa cultura para cá em termos de aprendizado. Então, o Japão é um país que eu amo, amo de paixão, né? Eu sou filha de japoneses, tá? Meu pai e minha mãe vieram da cidade de Sendai, né? Que é a província, o estado de Miyagi, que fica ao nordeste do Japão, fica mais ou menos uns 350 quilômetros de Tóquio, não é muito longe, né? Tá? E desde pequena, né, aliás, eu até os 7 anos só falava japonês, não falava português, porque meu pai e minha mãe, meu pai é falecido, mas eles não falavam, meu pai não falava e minha mãe também não fala português, né? Então, desde pequena, eu sempre ouvi falar muito do Japão. E eu vejo, por exemplo, eu fui ao Japão a primeira vez com 21 anos de idade. Ganhei uma bolsa do governo de Miyagi, fiquei um ano, né? Depois que eu me formei, então eu fui para lá ficar um ano no Japão. E assim, eu me identifiquei muito com o Japão, né? E agora, depois de várias idas para o Japão, eu acho que eu já fui umas 8 vezes, mais ou menos, para o Japão, eu ainda tenho parentes, porque papai e mamãe vieram só os dois, né, jovens, casados para o Brasil. E os pais deles, os irmãos, todos ficaram lá, né? Permaneceram no Japão. Então, eu ainda tenho tios, tias, primos de primeiro grau, segundo grau. Então, eu sou muito ligada ao Japão, converso com eles muito, né? E também tenho muitos amigos no Japão, né? Tenho 2 irmãos que moram lá também, então a ligação com o Japão é muito grande. E eu vejo como que o Japão
um país experiente, que sofreu muito, né? Sofreu muito com, vou falar dessas épocas mais para cá, né? Porque antes tinham guerras internas e tal, né? A guerra dos samurais, dos shoguns e tal. Mas teve a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, né? E Japão praticamente foi destruído, né? Temos só acabou a guerra porque teve a bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, né? Que eu inclusive fui para Hiroshima e fiquei muito emocionada com tudo que vi, né? E como que eles valorizam. E o que que eles aprenderam de tudo isso, tá? Aprenderam a paz. Como que é importante. E como que é importante a solidariedade, né? Então, por isso que esse governo, ele ajuda os países em desenvolvimento e os subdesenvolvidos. Eles têm várias missões na África, nos países da Ásia, como Tailândia, Filipinas, né? Eu tenho amigos que trabalham em missões em Moçambique, né? Etiópia. Então, eles aprenderam isso. E também teve algo, teve outras tragédias, mas o que me comoveu e que faz parte da minha vivência é o grande terremoto que teve em 2015, né? Tá? O grande terremoto que morreram mais de 20 mil pessoas, né? 10 mil ainda estão desaparecidos, tá? Não vão achar mais, né? Que foi o terremoto do Japão, né? Com um grande tsunami, né? Nós, quando fomos para lá, eu naquele ano que teve o tsunami, o terremoto, isso aconteceu mais ou menos em março, mas em novembro eu fui no mesmo ano para lá e as pessoas levaram a gente para o lugar onde teve o tsunami, né? Então foi bem assim comovente e muito interessante, né? Como que eles estavam se recuperando desse tsunami, né? Porque além do terremoto, o que eles relataram para a gente, principalmente os idosos conversando conosco, nós fomos visitar, por exemplo, eles falam aquelas casas provisórias que foram construídas, né? Principalmente os idosos moram ainda lá, porque eles não têm condições de voltar para a casa deles. Como que eles vão construir uma casa nessa altura do campeonato? Sendo que muitos nem filhos têm mais. Tá? São pessoas longevas, com 80, mais de 80 anos, né? Então, eles ainda vivem nessas casas provisórias, né? Mas com todas as condições, né? De alimentação, higiene, como se fosse uma casa mesmo, mas bem pequenininho. E aí eles falaram pra gente assim, nossa, parecia mentira quando tudo aquilo aconteceu, né? Por exemplo, só que eles foram avisados que aconteceria uma grande tragédia, porque uma semana antes tinha começado alguns tremores, vários tremores durante o dia. E as prefeituras, então, pediram para, principalmente onde haviam centros-dia, instituição de longa permanência, né, os residenciais para os idosos, tá? Eles treinaram uma fuga, né? Então, foi emocionante saber que uma ILPI, um residencial para idosos lá, todos se salvaram, tá? Estava assim, tipo, 50 metros da praia, tá? Então, todos os funcionários, todos nessa semana foram de carro todos os dias, e cada um tinha os idosos que eles iam colocar nos carros, e todos com uma sacolinha de roupa, mantimentos no porta-mala já, porque se fosse não acontecesse, tudo bem, né? Ainda bem que não aconteceu, mas se acontecesse, eles estariam prevenindo, né, a morte, por exemplo, deles. Então, quando aconteceu o grande terremoto,
pessoal sabia que viria um tsunami, porque inclusive tinha um barco do exército a não sei quantos quilômetros de distância, bem perto do epicentro, e eles relataram, olha, tem 3 grandes ondas indo para o continente, tá? Então, helicópteros sobrevoavam a cidade para o pessoal sair de lá. Então, eles pegaram os idosos e conseguiram levar todos para um lugar seguro. Só que muitos faleceram, né? Histórias de vitória, né? Histórias de salvamento que todos comemoraram, inclusive o professor Kikuchi, que é um dos diretores do Iura, a mãe dele mora ainda no litoral e foi atingido pelo tsunami. Ela, quando percebeu, ela pegou as amigas, porque era de dia, as pessoas, a maioria trabalhava na capital, em Sendai, que é um pouquinho distante do litoral, né? Como se fosse São Paulo, ou um pouquinho mais perto, né? E teria o litoral, Santos, por exemplo. E aí a mãe do professor Kikuchi pegou o carro dela, pegou a vizinhança, ela fez umas 10 viagens com o carro dela. E a última viagem que ela fez, terminou de pegar os outros amigos, vizinhos, a onda já batia no pé, no pneu do carro, né? E ela conseguiu salvar dezenas de pessoas. Mas também tem aqueles que não conseguiram se salvar. Por exemplo, nós fomos num monumento de uma escola onde só 40 alunos se salvaram. Crianças, né, de até 10 anos de idade. Só 40. E centenas de alunos e professores faleceram. Porque esse lugar ficava a mais ou menos 1 quilômetro da praia, né? Só que tinha um rio do lado. E esse rio deságua no mar. A onda entrou por esse rio, transbordou e simplesmente invadiu a escola e o pátio onde estavam as crianças e os professores. Mas teve um grupo de 40 alunos que uma professora, quando percebeu, né, que um tsunami estava vindo, ela pegou as crianças e disse, eu vou subir aquela montanha, que era tipo uns 30 metros acima. Eu vou subir, né, com eles, que era um barranco, tá? Aí a diretora falou para ela assim, se você for, você está demitida. Ela falou, eu vou, você pode me demitir, mas eu quero que minhas crianças se salvem. E ela subiu. E não é que foi o único grupo que se salvou, tá? Então são histórias, né, de superação, né, que a gente vê, tá? Nós encontramos com uma pessoa que contou várias histórias, ela era do grupo, tipo Saúde da Família aqui, né? Ela era enfermeira desse grupo e justamente muitos parentes dela morreram, né? Porque ela estava no trabalho e lá de cima viu aquela onda encher a cidadezinha dela e ela não pôde fazer nada, né? E aí, o que eles aprenderam com tudo isso? Que a gente deve respeitar a água, né? Tratar a água com carinho, não poluindo, não gastando demais, né? Principalmente a poluição. A terra, né? Sempre procurar deixar limpo, respeitá-lo, respeitar as árvores que estão em cima, as montanhas, né? O vento, né? Que seria... porque eles têm muitos furacões lá, né? Então, de repente você não pode desmatar muito, porque isso acaba piorando essa condição, né, dos vendavais. Eles podem atingir com mais intensidade. E o fogo, que depois, né, aí você tem esse respeito do mar também, né, a água. Depois do terremoto, depois do tsunami, ainda teve fogo, né?
porque teve lugares que pegaram fogo. Então, a gente vê como que os japoneses superaram isso, né? Nós fomos para lá e nós vimos como as pessoas aceitaram isso porque era algo natural, né? Na cultura japonesa, que eu acho que isso conforta muito, né? Você que, Deus, você pode me ajudar um pouco, existe uma palavra que chama shoganai. Shoganai quer dizer, não tem jeito, eu vou me conformar. O que eu vou, se eu ficar chorando todo dia, tá? Eu tenho ainda pessoas que eu posso ajudar, né? Então, muitas pessoas que sofreram com isso, né, acabaram se unindo, né, e eles tiveram algo que eles consideraram inédito no Japão, tá? Que é a ajuda que eles receberam de todos os países, inclusive o Brasil, né? Eu sou dessa associação Miyagi, a Associação dos Ex-Moradores de Miyagi, e nós recebemos várias doações, e a Cruz Vermelha também, dos brasileiros. Escolas do interior de São Paulo, do interior, lá do sertão, crianças que se comoveram com outras crianças e que juntaram um pouco e falaram, olha, esse é para ajudar eles a comprar comida, porque a gente não pode mandar coisas, é muito longe, né? E a Cruz Vermelha recebeu esse dinheiro para dar ajuda humanitária para eles. E no final, eles fizeram um ato que comoveu todo mundo. O dinheiro que sobrou, eles devolveram para os países. Olha, muito obrigada, esse dinheiro sobrou, nós vamos devolver para vocês, né? E agora, por exemplo, nessa pandemia, porque o Japão também está sofrendo com a pandemia, tá? Só que se não me engano, foi em final de janeiro, começo de fevereiro, que eles tiveram os primeiros casos, né? Não podiam entrar em lockdown ou distanciamento social, porque tinha uma Olimpíada que estava em jogo, que seria agora, em junho, né? Então, eles não podiam manifestar isso, né? Que eles estariam fechando tudo e tal. Tanto é que depois que foi declarado que não ocorreria a Olimpíada, Tóquio entrou em quarentena, né? Mas eles têm, até agora, cerca de 500 mortos. Se eles começaram em fevereiro, devia estar Brasil em março, e já estamos com mais de 10 mil, não é? Tá? E lá eles estão com 500 mortos. Ainda assim, um respeito muito grande pelas pessoas que morreram, né? Só que eles têm um hábito, né? Que ajuda hábitos. Primeiro, hábitos muito bons, que é o seguinte: eles sempre usaram máscaras. Então, a pessoa tem um resfriado, vamos supor que eu começo com uma coriza, tá? Para sair de casa, eu já uso máscara, porque eu quero proteger o outro. Porque o dia que o outro ficar doente com uma gripe, ele vai usar máscara para me proteger, sabe? Então, você vai para o Japão, muitas pessoas já usavam máscara, porque gripe sempre existiu, tá? A questão dessa higiene. E outro hábito que ajuda muito eles, que eu acredito que tenha feito muita diferença, é tirar o sapato. Nunca entrar com o sapato de fora para dentro de casa. Né? Aqui na minha casa, eu tiro o sapato para entrar. Sempre, o meu marido, apesar dele não ser japonês, ele fez a parte do mestrado e doutoramento no Japão, então ele achou isso ótimo, né? E a gente adota isso desde então. A gente tira o sapato dentro de casa, coloca, troca de roupa, né? E aí sim você vai sentar no sofá, vai fazer refeição, tal, tá? E também tem
uns hábitos que eu criticava bastante, mas que eu vejo, Deus, que ajudou. Sabe o que que é? É não cumprimentar usando, tocando, sabe? Eles se cumprimentam só abaixando a cabeça, Uhum. né? A gente Eles manifesta. Eu não posso te ver na universidade que eu te dou um abraço bem forte, Rosinha. é isso que eu estava comentando. Não Meu vamos mais Deus, como é que abraçar. nós vamos fazer? Vai ter aquela, vai dar vontade de dar abraço, beijo em todo mundo e não vai poder, né? Tá? Então, esses hábitos colaboraram, tá? Para que não houvesse tanta propagação, né? E eu sinto bastante, por exemplo, porque São Paulo só decidiu essa semana o uso obrigatório da máscara. Uhum. Poderia ter sido lá atrás, em Antes. março. Porque não Ah, foi, né? E eu sempre criticando, gente, precisa usar máscara. Tanto é que eu tenho um projeto exatamente de mestrado da minha aluna, que é a utilização de máscara pela população, estimular a utilização de máscara. Isso antes da pandemia. Agora nós vamos aproveitar que está todo mundo com máscara em casa, tal, e estimular mesmo depois da pandemia. Você tá com uma gripe? Usa uma máscara para proteger o outro, e o outro, quando estiver, também vai usar para proteger você, né? ótimo. Rosinha, você fez uma verdadeira viagem, né? A gente começou a falar na live da dança sênior, que foi excelente, da técnica Yura, e depois nos transportamos para a cultura japonesa, que é de onde vem, né, muito desse hábito aí de um ajudar o outro. Eu fico cada vez mais encantada. É o que nós chamamos de uma cultura coletivista, né? Então, por ela ser coletivista, ela de fato valoriza princípios e valores tais como a solidariedade, tais como a conquista pela paz. E como eu falei para vocês, né? Essa questão do Ikigai me chamou muita atenção, porque o Ikigai ele trabalha com a paz interior para que essa paz interior possa ser exalada para a paz dos outros. Porque muitas vezes Uhum, a paz que a gente quer encontrar na humanidade, ela tem que começar dentro da gente. Às vezes a gente não está em paz consigo mesmo e a gente começa a brigar com todo mundo, quando na verdade a gente primeiro tem que fazer as pazes consigo mesmo, uhum. para depois poder querer desenvolver a paz nos outros e com os outros, né? É Então, verdade. eu Uhum. acho riquíssimo esses exemplos que você nos trouxe. São exemplos fortíssimos também para a gente refletir a nossa cultura. Tenho certeza que, como brasileiros, também temos muitas virtudes, assim como os japoneses. Sim, sim, só falta, A gente falta falar mais sobre isso. Muitos praticam, né? tende a valorizar sempre o que é do outro, né? O outro é melhor, o que está no país do outro é melhor. Mas a gente sabe que nós também temos muitas coisas boas, Sim, com certeza. muito positivo você nos trazer essas histórias, porque elas são histórias de superação e de inspiração. Então, assim, às vezes a pessoa está com uma baixa autoestima, não está tão bem, e aí ela escuta aquela história como algo, ai, mas eu não vou conseguir nunca fazer aquilo. Ah, isso é no outro país, não é no meu. Mas eu acho que quando você vê essas histórias como uma inspiração, você tende a modelar, você tende a querer, por exemplo, se inspirar e buscar também fazer algo semelhante, né? Sim. Então, por isso que eu achei tão importante você trazer essas histórias no final da nossa live, para a gente refletir, porque a gente falou da dança, inclusive eu acho que não vai dar mais tempo, Rosinha, Não não sei, nós temos vai. 5 minutinhos, temos 4 minutinhos para falarmos para você, no caso, fazer um pouquinho da dança. Mas aí, para as pessoas que ficaram nos assistindo, que têm Uhum. interesse em conhecer, você já falou da aplicação, que tem como acessar, e o seu Instagram também, Rosinha Chubassi, né? Toda Isso. segunda-feira você está dando da dança sênior para os alunos da Universidade Aberta, então qualquer pessoa pode fazer com você, né? Uhum. Ui. E, e assim, eu acho que também foi muito bom a gente trazer a questão da técnica Yura, porque
Os profissionais que estão nos ouvindo agora, ou pessoas que estão nos ouvindo, a gente espera, depois que acabar essa pandemia, fazer um trabalho também coletivo com outras pessoas, né? E com as pessoas de fora do nosso estado, e as suas lives que são feitas toda segunda-feira, que o pessoal está perguntando, faço novamente para segunda, né, Rosinha? Segunda-feira, isso, segunda-feira às Segunda, 10 10 horas. horas da manhã. Ah, aqui é arroba Rosinha Chubassi, né? E, Rosinha, a gente só tem Isso. mais 3 minutinhos. Eu queria que você, antemão, te agradecer por essa live maravilhosa, né? Obrigada. Energia boa, positiva, né? Você sabe da minha estima, do meu carinho por você, né? Da nossa leal amizade. Então, eu me sinto muito grata e muito feliz por estar compartilhando e ouvindo essas histórias maravilhosas que só nos engrandecem, que só nos fortalecem como seres humanos, né? Você sabe desse profundo apreço. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria que você falasse Tá, que eu eu queria agradecer a Deus e minha amiga, minha companheira de profissão e minha irmã de coração, né? Cuide-se muito, vocês também se cuidem bastante, né? Porque nós temos muitas coisas boas para fazer. E o pessoal que não é de São Paulo, me chama que eu vou, tá bom? Tá, né, Deusi? Tá, me chama que eu vou. A gente vai, assim como a dança sênior, essa técnica Yura é muito legal. Provavelmente, final do ano, nós vamos estar fazendo uma capacitação no Japão. A Deusi também vai estar lá com a gente, né? E nós vamos estar trazendo coisas muito boas de lá, né? O professor Kikuchi vai estar vindo para cá. E agradeço também a Jaica que está proporcionando isso para nós, né? Tá, o senhor Uhum, Sato, que é o diretor da Jaica. uhum, tá. Obrigada, pessoal. Se cuidem. Beijo, Obrigada, gente. tchau. Bom Vai final passar logo. Se cuide, esse vírus maldito tem que ir embora. Tchau, beijo. Tchau.